Bom, e hoje é 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostram que o Brasil é o 10º colocado no ranking mundial do desperdício. Bom, para falar sobre o assunto, eu recebo a economista Luciana Quintão, que é fundadora da ONG Banco de Alimentos. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Luciana, então, para a gente começar, explica para a gente o que é a ONG Banco de Alimentos. A ONG Banco de Alimentos, como foi citado na matéria agora, ela faz esse trabalho de colher o que está sobrando, que ia para o lixo, mas ainda está perfeito para o consumo, e a gente leva para as entidades assistidas, né? Nós atendemos a 22 mil pessoas por dia, só com alimentos que seriam jogados no lixo. Eu confesso a você que eu estou muito feliz, né? Feliz até de ouvir essa inauguração desse programa, que foi inaugurado ontem, porque a gente faz esse trabalho há 20 anos, né? Sim. E não foi fácil ser pioneira nesse segmento, né? Todo mundo dizia que eu ia ser presa, que eu não podia doar alimentos. E hoje, 20 anos depois, a ONG está comemorando 20 anos de vida. Nós somos banco de alimentos também, mas da sociedade civil. Esse banco de alimentos da reportagem deve ser do município ou da prefeitura, né? Então, 20 anos depois, a gente vê, de 2 anos para cá, esse movimento contra o desperdício crescendo tanto. E isso é tão importante, ele é sine qua non, né? Para que a gente seja um país chamado de primeiro mundo, né? Como é que a gente pode jogar tanta comida fora, tendo tanta gente precisando de comida? Além de fazer esse trabalho de pegar o alimento que está próprio para o consumo, mas seria jogado no lixo, a gente também faz trabalhos educativos, justamente para conscientizar as pessoas que nós mesmos somos protagonistas de tudo ao nosso redor, né? Então, a gente que cria e alimenta a sociedade que a gente quer ter, né? Quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos, há 20 anos atrás, a gente tinha 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo. Imagina, não tinham praticamente o que comer, né? Sim. E olha só, aqui no Brasil, as perdas todos os dias são de mais de 40 mil toneladas de alimentos, né? Uma quantidade que daria aí para suprir 25 milhões de pessoas diariamente. Por que a gente ainda tem tanta perda de alimento aqui no nosso país, hein? O Brasil aí aparece como 10º, né? 10º colocado nesse ranking. Eu acho que a gente tem uma maturidade política e social, né? Política porque quando você faz uma política correta, ela é estruturante, ela estrutura toda a economia, né? E social porque as pessoas, elas realmente não têm, algumas pessoas, muitas pessoas, eu costumo dizer que a gente tem 2 Brasis, né? Um Brasil muito necessitado e um Brasil que vive dentro de uma bolha, né? E a gente precisa fazer com que esse Brasil que vive dentro de uma bolha entenda que quando ele joga 1 quilo de comida fora, ele está jogando insumos, está desmatando florestas, né? E o alimento não cumpre o propósito dele fundamental, que é alimentar outro ser humano. Então, a gente precisa de mais conhecimento, de leis propícias que incentivem a doação de alimentos, né? Que ainda não existem leis que eximem de responsabilidade civil, criminal, dador de boa-fé de alimentos. A gente precisa de toda essa mudança de consciência. A legislação também mudou, avançou, teve retrocessos nesses 20 anos, que você falou no começo, você falou, você vai ser presa, ela ficou estagnada durante décadas, né? Então, está parado no Congresso Nacional há mais de 18 anos a Lei do Bom Samaritano, que justamente eximia de responsabilidade civil, criminal, doador de boa-fé de alimentos. No meu caso, eu peguei para mim, eu fui uma desobediente civil, para o bem, né? Eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado. Então, todo mundo que me doava, seja lá o que fosse, eu dava o recibo que eu recebia aquela doação, e quando eu ia entregar nas entidades, elas também me davam o recibo que elas receberam XYZ e que estava perfeito para o consumo, com a assinatura da própria entidade. Então, eu nunca tive problema nenhum. Eu costumo dizer que quando a gente quer fazer, a gente faz. Mas, não obstante, realmente as leis, elas têm que servir à sociedade e, portanto, temos que ter leis que estejam de acordo com os desafios da nossa época, né? Então, assim, jogar alimento fora não faz sentido nenhum. É um contrassenso absurdo. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a economista Luciana Quintão continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a economista Luciana Quintão, que é fundadora da ONG Banco de Alimentos. A gente fala sobre o Dia Mundial da Alimentação, celebrado neste 16 de outubro. Luciana, a fome também é considerada uma forma de exclusão social? Sem dúvida nenhuma.
A pessoa que passa fome, ela tem mil necessidades, ela não consegue estudar, não consegue trabalhar, ela é excluída mesmo da sociedade. Se você imaginar que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, né, você vê, né, na sua frente alimentos sendo jogados no lixo pela televisão, né, enfim, por uma série de canais, e você não ter o que comer, sem dúvida nenhuma representa uma exclusão social muito grande. Até por essa questão, a responsabilidade do Brasil acaba sendo até maior, né? Ser um dos maiores produtores de alimentos Eu do acho, mundo. sem dúvida nenhuma. Eu acho que se um país alimenta os seus, diz muito sobre ele, se ele alimenta ou não, né? Se as pessoas têm acesso ou não a esse alimento. E nós temos, como eu te disse, 52 milhões de pessoas que ainda vivem em insegurança alimentar no Brasil, que significa dizer que não sabe se terão o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Existe fome ainda no Brasil como um todo, em São Paulo, nas grandes capitais, no sertão, no Nordeste, muito mais, mas existe fome assim no Brasil inteiro ainda. E isso, na minha opinião, não deveria existir. É um contrassenso total. Fora, vou dar um dado para você aqui, olha, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogados fora por ano no mundo, né? O equivalente ao desperdício de 750 bilhões de dólares. Traduzido em recursos naturais, consome cerca de 250 quilômetros cúbicos de água e ocuparia cerca de 1,4 bilhão de hectares de terra. Quer dizer, você produz e joga no lixo, né? Além disso, a cada 1 quilo de alimento jogado no lixo gera 400 gramas de gases de efeito estufa, mudanças climáticas. Então, assim, jogar o alimento fora inúmeras consequências. É a última coisa que poderia acontecer, sem dúvida nenhuma. Olha, tem algumas ações, né, sendo realizadas por profissionais da saúde, engenheiros agrônomos, que apontam para deficiências nutricionais em frutas, legumes e verduras, o que também contribui para perdas, né? Vocês percebem isso no trabalho que vocês realizam? Não, eu acho que o alimento ele é perfeito, a natureza é perfeita. Nós, seres humanos, encontramos na natureza tudo que nós precisamos para viver bem, né? Eu acho que é o contrário, que as frutas, legumes e verduras fazem super, hiper bem para o nosso corpo, o nosso organismo. E a gente, na ONG, desde sempre, nós incentivamos o consumo integral do alimento, o uso das cascas, dos talos e das sementes, porque ali estão contidos as melhores fontes de nutrientes. Então, às vezes, você pega uma fruta e na casca tem 1000 vezes mais um determinado elemento do que na própria polpa, né? E assim vai. Então, a gente incentiva muito, nós damos cursos em relação a isso para as entidades assistidas, porque, bom, isso é fundamental para todas as classes sociais, eu acho, porque nada como você ser consciente e exercer um bom papel social, né? Mas, assim, principalmente para quem tem dificuldade financeira, você vai estar comendo mais nutrientes gastando menos, porque afinal de contas você acaba colocando mais comida no prato se você consome o alimento integralmente, né? E gera menos lixo. Quer dizer, faz todo sentido você comer o alimento integralmente. Existe o problema de agrotóxicos, sim, né? Porém, vamos por partes. Ainda é melhor comer, mesmo com agrotóxico, do que não comer. Um problema de cada vez, né, Luciana? Tá bom, eu queria agradecer então a sua participação, a Luciana Quintão, que é economista e também fundadora da ONG Banco de Alimentos. Muito obrigado. Obrigada a você.